Olá, cara aluna, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos tratar do que é o neoliberalismo. Então, se esse assunto te interessa, não esqueça já dar aquele like, se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante a gente a continuar fazendo esses vídeos aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos ao que interessa, pessoal. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo, então, é uma doutrina socioeconômica que ela vai retomar os antigos ideais do liberalismo econômico lá de Adam Smith. Neoliberalismo, então, é uma nova forma de organizar o liberalismo. Justamente aquele liberalismo clássico que preconizava a intervenção mínima do Estado, nesse caso agora ele vai ter uma forma um pouco mais refinada, vamos dizer assim. Por quê? Porque, obviamente, vai ter aquela mão invisível do mercado que vai ter, em tese, autorregulação e também vai ter uma ordem econômica. Então, essa implantação que acabou acontecendo no neoliberalismo, ele acabou surgindo aí justamente depois da década de 1970, justamente quando houve lá a crise do petróleo. Os neoliberais, então, eles vão combater principalmente o que nós chamamos de estado de bem-estar social, que é basicamente aí aqueles preceitos básicos da social-democracia e um dos instrumentos básicos que acabaram tendo aí justamente por John Maynard Keynes para combater a crise econômica que aconteceu lá depois da crise de 1929. Beleza? Nessa política, então, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos aí a presença máxima do Estado, certo? E justamente tinha o que mais? Tinha fortalecimento de leis trabalhistas, justamente para aumentar a potencialidade do mercado consumidor nessa época, e isso acabava contribuindo justamente para as produções nas indústrias. Nesse caso, então, a crítica, na verdade, para o neoliberalismo justamente era que o estado de bem-estar social ele era forte, mas ele era caro, ele limitava as ações comerciais, ele prejudicava aquilo que o neoliberalismo chama de liberdade econômica. Então, aumentar os salários dos funcionários, fortalecer as organizações sindicais, por exemplo, eram vistos pelos neoliberalistas, são vistos pelos neoliberalistas como ameaças para a economia, porque pode aumentar os custos da mão de obra e elevar os índices de inflação. Assim, então, os neoliberais eles vão defender essa máxima desregulamentação da força de trabalho, justamente para diminuir a renda e vai flexibilizar o processo produtivo, certo? Então, as características básicas do neoliberalismo vai ser essas aqui, pessoal. Vai ser uma terceirização de todo tipo de trabalho, vai ter aí a automação e informatização, ou seja, quanto menor a quantidade de funcionários para trabalhar, cada vez melhor, uma redução gradativa do papel do Estado dentro das relações econômicas, diminuir aí ao máximo a presença do Estado, a abertura da economia para a entrada das multinacionais e assim fazer com que essas multinacionais acabem tendo mais presença dentro das economias mais frágeis e, consequentemente, aí, diminuir o custo, vamos dizer assim, para o Estado, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico, deixar o comércio internacional também bastante livre, o investimento estrangeiro direto, a desregulamentação, flexibilização das leis trabalhistas, ou seja, acabar com todos os direitos dos funcionários de uma maneira que possa gerar uma melhoria, vamos dizer assim, do mercado, fazendo com que as privatizações também, no caso aí do desparelhamento do Estado, acabe fazendo uma melhoria no sentido de criar uma infraestrutura básica para o bom funcionamento do mercado, vamos dizer assim. Além de uma reforma tributária desonerando grande parte da produção. Então, nós temos como principais expoentes do neoliberalismo aqui a primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher. Nós temos o Ronald Reagan. E temos aí o general Augusto Pinochet, do Chile. Esses, então, são os principais expoentes do neoliberalismo do mundo, pessoal. E nesse sentido, então,
O neoliberalismo, veio justamente para criar essa melhoria das condições do liberalismo econômico no mundo, beleza? Depois que acabou a Guerra Fria, nós tivemos então o Consenso de Washington, pessoal, que era justamente usado para consolidar esse receituário neoliberal que teve origem lá no Chile de Pinochet, que teve origem lá em Margaret Thatcher, que teve lá junto com o Ronald Reagan. Então, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, acaba recomendando a implementação dessas medidas nos países emergentes, pessoal, durante a década de 1990. O Consenso de Washington aconteceu em 1989 e ele tinha aí alguns conjuntos de medidas para fundamentar essas políticas neoliberais. Nesse caso, por exemplo, uma disciplina fiscal, a redução dos gastos públicos, a reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, a abertura comercial, investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições, ou seja, cortar de fato todo tipo de protecionismo econômico existente, privatização das estatais, desregulamentação das leis econômicas, ou seja, deixar mais flexível para que as empresas possam aí gerar maiores lucros, e direito à propriedade intelectual. No caso brasileiro, os anos 90 acabaram sendo marcantes para a implementação desse neoliberalismo. Por quê? Porque houveram diversas privatizações da maioria das estatais que existiam no Brasil, por exemplo, com destaque aí para a Companhia Vale do Rio Doce, para a Telebrás, para a Embratel, que tiveram aí diversas vamos dizer assim, entradas para o neoliberalismo. No caso brasileiro, pessoal, então, além de se comportar com uma corrente econômica, ele acabou também atingindo com uma forma social, vamos dizer assim, de um padrão de comportamento da época, em que as privatizações acabaram sendo aí bem comuns, certo? Além do mais, pessoal, o neoliberalismo, junto no Consenso de Washington, eles vêm acabando colocando a ideia também do toyotismo como um dos principais pontos aí. Por quê? Porque ele vai ter a chamada acumulação flexível, certo? Então ele vai ter a individualização do comportamento, principalmente no campo profissional, o que acaba sendo bastante difundido aí pelas ideias de empreendedorismo, certo? Por isso que esse neoliberalismo é alvo de muitas críticas, principalmente pelo fato de desregulamentar a força de trabalho e pelo enfraquecimento aí das forças sindicais. E isso, claro, traduz numa diminuição gradativa de direitos trabalhistas e também no padrão de médio de vida da classe trabalhadora, que ao longo do tempo acabou sofrendo com esse tipo de situação. Por isso que grande parte aí das pessoas que são trabalhadoras, enfim, eles acabam criticando muito o neoliberalismo, porque, obviamente, ele vai focar mais nos lucros dos patrões, beleza? Eu espero que você tenha entendido. Eu vou ficando por aqui, desejando a você um grande momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!